Eu já dou as boas-vindas ao Sérgio Vale, que está me fazendo companhia aqui hoje. Sérgio, obrigada por ter você comigo hoje aqui. Sérgio, compartilhei aqui com quem está conosco esse longo cronograma e eu queria essa análise sua mais macro, né? Quer dizer, o momento justifica a tentativa do governo em, de alguma forma, tentar arrefecer esse choque de custos. A Juliana Damasceno disse agora, né, da ineficiência das medidas que são absolutamente abertas e não focalizadas em quem realmente precisa. O que essa pauta, da forma como ela está sendo levada, fala sobre o Brasil? Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, a gente viu aí a lista que você fez de um monte de coisa que o governo tentou fazer desde o ano passado e que não repercutiu em nada até agora em termos de preço e provavelmente vai continuar não repercutindo. O problema disso tudo que está sendo feito agora é que tem um agravante de afetar a questão fiscal de uma forma tão profunda que, em vez de ajudar, pode piorar a situação. Tudo que está acontecendo agora pode, por exemplo, piorar a taxa de câmbio, depreciar a taxa de câmbio, que é um dos componentes mais importantes que fizeram o aumento de preço acontecer nos últimos 2 anos. Você ainda tem, por conta da guerra da Ucrânia, preço do barril de petróleo que tende a continuar pressionado até o final desse ano, pelo menos. Então, assim, os fatores relevantes que ajudaram aos combustíveis subirem desde o ano passado vão estar muito presentes e piorados por conta dessa questão fiscal mal ajambrada, mal colocada que o governo está colocando. Perdeu-se muito tempo nessa discussão em relação aos combustíveis, enquanto a gente poderia ter avançado nos últimos 2 anos, desde 2020 já, numa reforma tributária que está em discussão na Câmara e no Senado e que barrou-se totalmente a discussão, e nesse momento a gente poderia estar aproveitando essa discussão de aprovar essa reforma, e isso conseguiria fazer um choque cambial no sentido contrário, você poder ter uma apreciação de câmbio por conta dessa reforma que no final ajudaria a conter a própria elevação de preço de combustível que a gente tem agora. Então o governo optou pela solução eleitoreira de pior qualidade, que vai no final ser um tiro no pé, vai piorar a situação para o governo em vez de ajudar. Sérgio, ontem o Ministério da Economia soltou uma nota informativa trazendo dados sobre a situação das contas públicas dos estados, mostrando que desde 2020, inclusive com medidas que foram adotadas, tanto do ponto de vista emergencial para lidar com a pandemia, mas também algumas medidas estruturais, melhoraram de forma permanente a composição de despesas e, portanto, o excesso de receita que os estados acumularam nesses 2 anos justificaria uma redução de impostos, não só para agora, mas de mais médio e longo prazo. Você reconhece realmente alguma melhora estrutural na gestão das contas públicas e independentemente do debate eleitoral, faria sentido caminhar já para pensar numa redução de carga tributária no Brasil? Olha, Thaís, essa sobra de caixa é de curto prazo e vem por conta da questão dos combustíveis, que a gente teve esse aumento de preço nos últimos 2 anos. Você não resolve uma questão como essa, de curto prazo, com uma decisão de longo prazo tributária, como é cortar ICMS, como está sendo discutido agora. Quer dizer, o ideal era você utilizar parte desses recursos de caixa que os estados têm, parte de recursos de caixa que o governo federal tem, eventualmente agora utilizar parte dos dividendos da Petrobras, usar esses 2 recursos para você conseguir fazer esse gasto focado, como a Juliana tinha colocado, para a população, especialmente que está sendo mais afetada por essa questão dos combustíveis agora. Quer dizer, essa é a melhor coisa que você poderia fazer, dividir o peso entre Petrobras, entre estados, mas utilizando os recursos temporários de aumento de receita que você tem agora. Não fazendo um corte permanente de tributos, como a gente está colocando nesse momento, que afeta os estados de forma permanente ao longo dos próximos anos. De novo, a gente volta à questão, se perdeu tanto tempo com essa questão dos combustíveis e a Câmara mostrou eficiência em aprovar uma reforma tão complicada como o corte de partes importantes de impostos em alguns estados, como é o caso desses que estão sendo discutidos agora, poderia ter avançado uma reforma muito mais profunda na tributação, que teria ganhos muito mais concretos para a sociedade, para a economia, e a gente não estaria perdendo tempo com essa questão, que no final não vai ter tanto efeito de preço. Como eu falei, preço de petróleo e câmbio tendem, infelizmente, a suplantar esse efeito que a gente pode ter aí do ICMS. No final, o consumidor vai continuar pagando mais pelo combustível mesmo com tudo isso que está sendo feito agora. Obrigada, Sérgio. Boa reflexão aqui dividindo conosco. Boa quarta-feira para você. Obrigado, Thaís, para você também. Até a próxima.